Amados, também vou fazer anos. Quando a igreja fizer 50, eu vou fazer 48. E o prazer é que meu professor e minha professora estão aqui hoje, que o pastor Valdemar me colocou nas águas em novembro de 74. Não sei bem certo se foi dia 10 ou dia 11. Muito bom, obrigado, pastor. Então hoje não é fácil pregar na presença do meu professor e minha professora, né? Mas é um prazer vocês estarem aqui. Meus amados, eu quero falar uma palavra hoje para aqueles irmãos que são convertidos e passam por problemas, e também quero trazer uma palavra de mais ânimo ainda àqueles que entendem a palavra. Para isso eu quero ler uma palavra contigo que está em Mateus 12, 43, 45. Nossa igreja nova lá, meus amados, está andando, os azulejos estão andando, os banheiros estão prontos, a parte da frente está quase pronto, o corredor no meio está pronto, e depois da semana que vem nós vamos partir lá da parte do púlpito, fazendo o piso. Ok? Nem um amém, nada, ninguém está contente. Aleluia. Fico contente, tinha um irmão, está na igreja, ele sabe que custa a gente fazer o trabalho e a mão de obra é cara. Disse assim: eu te dou 5.000 a hora que apertar tu me chama. É bom isso, né? Então sempre tem alguém que abre sua mão e sabe. Mas eu vou depois, no final, eu quero trazer um pouco de uns pensamentos sobre a obra. 43, ok? Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra o seu repouso. Então diz: voltarei para minha casa de onde eu saí, e retornando encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e andando passam a morar ali, e o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com essa geração má. Amados, eu gostaria de, como início, de nós pensar algo que é verdadeiro. Nós vimos muitas vezes pessoas, era um chilique, a gente ora às vezes muito tempo, a pessoa fica liberta, e realmente tem um mal que se aposta de certas pessoas, não de todos. Quando nós olhamos isso, pensamos: fulano ficou, temos nossas palavras. Mas o pior é que todo ser humano tem esse mesmo problema. Não se manifesta em nossa vida muitas vezes algo ruim, mas nós todos, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que o homem passou a conhecer o mal assim como conheceu o bem. E a nossa mente foi roubada, foi tirada em nossa mente uma parte que não cabia ao inimigo. Nós éramos totalmente de Deus e nós recebemos por herança. E há esse problema na mente de cada pessoa. Ninguém é livre de não ter sido atingido, porque a Bíblia diz, eu até vou ler para você: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos foram destituídos porque todos foram afetados. Alguém diz assim: mas eu não fui. Foi. Porque nós, durante a nossa vida que nós vivemos, nós não vimos, não podemos entender. Eu nunca pensei que podia estar na minha vida algo que estivesse me prejudicando. Ainda que eu lia a Bíblia, eu ia na igreja, fazia minhas rezas, e eu só vi o impacto que isso aconteceu quando eu entendi a palavra. Quando eu entendi que a minha mente tinha 2 facetas, tem o do bem e tem do mal, onde eu posso dar lugar. Se eu dou lugar onde é que o inimigo me atingiu na minha mente, eu vou deixar me levar pelo meu corpo. O corpo, o diabo entra na minha mente, ele me dá desejos e me coloca, e eu começo a fazer coisas que eu não devia ter feito. Eu começo a tomar decisões erradas. Ele prepara situações
para que eu venha realmente errar na minha vida. E eu só percebi, eu vi isto quando eu me converti. Daí eu consegui ver que havia na vida do ser humano, tinha um lado escuro, um lado que realmente prejudica o homem. Eu não via, eu não sabia. Mas quando abriu a minha mente, eu vi o quanto isso é verdadeiro. Eu gostaria hoje de falar de dois grupos. Um grupo aceito e voltam às costas, não sei porquê, mas quando a gente vê a vida deles, observa a vida deles, eles são pior do que eles eram quando eles se converteram. E aqui mostra claramente que o ser humano, quando ele aceita o Evangelho, da vida dele nasce algo novo, algo sai da vida dele. A luz de Deus só penetra na mente dele quando ele aceita o Evangelho. É como se nós tivéssemos toda uma instalação de luz em nossa mente que Deus colocou. Mas quando o diabo entrou, ele desligou o disjuntor e nós não vimos mais as coisas. Mas quando alguém aceita Jesus Cristo, ele liga o disjuntor e a nossa mente começa a ver coisas que nós não pensávamos que era verdadeiro. Eu não sei por que tem pessoas que ouvem. Eu tenho pessoas já falecidas, que eu preguei mais de 30 anos, receberam as coisas de Deus como eu recebi, e morreram realmente numa condenação que é triste a gente pensar o que espera. Pessoas que ouviram e voltaram atrás e não perseveraram, algo tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso. Imagina a gente, há 6.000 anos atrás, Deus começou a preparar a humanidade porque ia mandar o seu Filho, mandou. Já são mais de 2.000 anos no passado que Ele veio. Está aí a igreja. Aquelas pessoas do passado que creram que Deus um dia ia dar o seu Filho, que Deus estava no controle, eles morreram, têm a vida eterna. Os que não creram, não têm. Os que não creram vão ser condenados eternamente. Os que creram e prepararam a sua vida, como hoje a igreja. Amados, não é só ouvir. Tiago disse assim, não seja só um ouvinte, seja um praticante. Voltam atrás e começam a fazer pecado, mas está escrito, quando o inimigo sai, aquela pessoa ouve a palavra entra em sua mente, aquele mal que ele tinha tem que sair. Não é que ele fica curado da mente, o inimigo entrou. O inimigo ainda pode ter acesso, mas pelo fato de ele aceitar a palavra, começar a viver a palavra, ele começa a viver no Espírito. Agora o mal não tem mais autoridade para mandar na carne do ser humano, porque começa a andar no Espírito, ele começa a subjugar a sua carne. A carne tem que obedecer a palavra, ele começa a viver. E alguns aceitam, voltam atrás, dão as costas quando vê eles. É doloroso de ver. Eu ainda essa semana, eu disse a minha esposa, encontrei um jovem, família crente, e eu pensei, o que ele está vendo dos seus? De repente alguém, por não viver o que Deus deu para ele, está prejudicando o seu futuro, os seus filhos, os seus netos. Não é dizer que vai salvar a todos, mas está escrito, se você crer, você vai salvar a ti e a tua casa. Então, se aceitar na plenitude, também na plenitude, Deus promete, você pode orar e dizer, olha Deus, você me deu uma promessa. Por favor, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, tenho um neto que não serve. Papai do céu, eu quero um dia no céu que eu estou te servindo, tu me deu a oportunidade de crer na tua palavra, e a tua palavra diz que ela não passa. Passa céu e passa terra, mas ela não passa. Então eu quero os meus no meu caminho, não deixa morrer. Coloca numa tribulação, faz alguma coisa, talvez seja até na beira da morte, ou até mesmo na morte. Mas é preferível você ver alguém morrer nas mãos do Senhor, se entregando, de que viver toda uma vida sem Deus. E ainda quando partir dessa vida, ele não terá vida eterna. Amado, nós estamos nos limites da história do ser humano do tempo da igreja. Jesus Cristo está às portas, não se sabe quando Ele pode vir. Não estou dizendo que é hoje, não vou dizer que daqui a um mês, pode ser antes, mas eu sei que Ele está vindo.
E é tão doloroso quando você vê alguém que tinha a oportunidade de anos e anos e anos de ouvir e sentar e ouvir, e a sua vida não muda. Eu lembro, me passou na minha mente agora, o Jacob Haidt era um pastor que o pastor Valdemar muitas vezes trazia do Canadá. Diz que um dia ele estava pregando sobre arrependimento. Tinha uma senhora de 84 anos. Ela veio, levantou no banco um dia de ceia. Ela disse assim: eu quero, pastor, me arrepender. Toda a vida sentado no banco, toda a vida servindo a Deus. E o pastor disse: mas o que aconteceu? O que eu tenho que te arrepender? Ele não acreditou. Ela disse: olha, quando eu era uma jovem, eu me prostituí, engravidei e fui para as montanhas numa família, tive minha filha, e eu escondi toda a minha vida, não confessei, mas eu sei, se eu não confessar, eu estou para partir, eu não vou ir para o céu. Meu querido, Deus veio libertar o homem, Deus veio dar uma oportunidade para eu e você aceitar e viver uma vida eterna. A chance é nossa, a chance é hoje, o momento é este, a escolha é tua. Não tem outra maneira que o homem se arrepende. Tem que começar a viver uma vida nova. A palavra de Deus diz que você muda teu passado, renovando nos teus pensamentos, mudando a tua vida. Amados, é na nossa mente, você tem que aceitar e começar a viver. Não deixe o diabo de enganar e viver aquela vida do passado. Muitos que não têm salvação na vida deles, mas tem aqueles que são salvos, que eu quero falar um pouco. Que são salvos e vivem na igreja, mas não vivem o evangelho na totalidade, porque eles são oprimidos. O diabo usa a mente deles para enganar, falando para eles que eles não são salvos, que eles estão vivendo ainda aquele pecado que eles já pediram perdão. Ele acusa, coloca na mente deles. Eu estou falando porque essa semana eu passei por situações dessa forma. Me deu uma dor no coração ver uma pessoa vive quase 30 anos no evangelho, liberta, transformada, e o diabo não larga a mente de um passado, acusando, colocando, e esse diabo não larga as pessoas. Amado, eu quero dizer para ti, se você teve um problema, você confessou, você pediu perdão uma vez, não pede duas, Deus te perdoou, começa a mudar a tua mente, começa a colocar coisas novas em você, começa a deixar as coisas velhas, começa a colocar novo, e você vai viver uma vida de liberdade. O evangelho é liberdade, meus irmãos. O evangelho é vida. O evangelho é uma transformação, é uma nova criatura. Não deixe de levar pelas coisas antigas. Porque ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Amado, eu sei, eu fiz pecado. Fiz. Mas o dia que eu vi a palavra, eu tinha uma convicção dentro de mim. Foi difícil arrumar. Levei 2, 3 anos, mas arrumei a minha vida. Eu sabia que eu tinha que mudar meus pensamentos, vencer as tentações, vencer os problemas. E eu consegui viver uma vida nova. Amados, não viver uma vida de derrotado. Eu estou com problema. Amado, olha esse problema com algo que está te ajudando para tu crescer. Os problemas são para nós crescer, aprender com eles. Não são para nos destruir. Se você teve um passado de problema, Deus já perdoou. Olha esse problema que tu passou. Usa para um testemunho para uma vida que precisa. E poder falar que você foi liberto. Você foi transformado. Usa o teu passado para aplicar na vida de alguém. Por isso que Deus permitiu. Jesus tem esse poder, essa autoridade para socorrer a nós, porque Ele deu a sua vida na cruz, sofreu toda essa agonia que nós podemos imaginar, mas hoje Ele tem autoridade, hoje tem todo o poder para socorrer você e eu. Não vamos viver debaixo das mentiras satânicas. Não vira mais se você tem certeza que você pediu perdão, arrumou. Irmão, não importa o que aconteceu no teu passado. Comece a viver uma vida de alegria. Deus te perdoou. Os teus pecados são passados, não existe mais. Alguém foi violentado, muita queixa. Meu querido, esquece isso. Isso é um passado, houve, não tem como mudar uma situação que aconteceu há 20, 30 anos atrás. Mas usa isso e tu poder provar para alguém que você tem uma nova mentalidade, vive a tua vida, te conforma com aquilo que aconteceu e começa a viver novamente. Amados, eu vejo, a Bíblia diz que Jesus tirou o homem.
de uma prisão, de uma caiola, onde o homem estava preso. Ele fazia o que queria. Mas quando nós aceitamos a Cristo, Ele abre essa caiola. E você sai, você é livre. Agora tem pessoas, a porta está aberta, mas ele vive, volta, sai, volta para essa mesma agonia, para aquele mesmo desespero, aquela mesma angústia. Amado, não é isso que Deus quer da tua vida. Deus te libertou. Larga essa vida do passado como sendo a tua vida que você vive. Viva a novidade de vida que Deus fez. Vive aquilo que Deus deu na tua vida. Não vive de um passado. O outro também se queixa muitas vezes: eu fui rejeitado pelo pai, pela mãe, fui abandonado, eu me sinto uma miséria. Por quê? Amados, não existe nada maior que nós podemos imaginar do que Deus fez em nossa vida. Nós libertando, nós perdoando, nós fazendo aquilo que ninguém podia fazer, mas Ele fez. Amados, eu também tinha coisas em minha vida, pensei, meu Deus, tinha vergonha, ainda tenho vergonha quando olho o passado, mas não vou deixar de viver agora uma vida, porque eu vou chorar por aquilo que a água. Alguém dizia, você não chora pelo leite que já foi tramado. Meu pai perdia uma vaca, morria, minha mãe chorava de manhã porque não podia tirar leite. Meu pai dizia assim, mãe, quer tirar leite? A vaca morta já morreu, vamos para frente, talvez Deus dê outra. Amado, vamos olhar que Deus vai nos dar coisa melhor. Para quê? Amado, muda a tua mente. Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Renova a tua mente, tira aqueles lixos. Tira da tua mente, liberta disso, coloca coisas novas. Quando vem os pensamentos maus, começa a pensar pensamentos novos. Lê a Bíblia, escuta um hino, canta, faz alguma coisa. Muda a tua mente, renova ela. Se você não colocar coisas novas, coisas velhas vão continuar. Vai ser como nem um disco. Me lembro que tinha aqueles antigos toca-discos, que tinha problema de agulha. Aí ficava naquele troço, não sei o que, tocando a mesma coisa, aquela mesma. Eu me lembro quando isso faz os anos, acho que 60 e pouco, 50 e pouco, tinha uma musiquinha chamada Meninas. Bonitas são as menininhas da cidade. Gente, isso era só que eles ouviam em todo rádio. Amados, vamos hoje escutar que realmente Jesus é o Salvador, que Ele é aquele que muda, aquele que transforma. Deixa esse disco tocar na tua cabeça. Seja uma pessoa nova, uma pessoa que se alegra, que vive. O teu passado foi mudado, não esquece, meus queridos, muda esse pensamento. Porque para experimentar, ele diz, qual é a boa vontade de Deus? Agradável, porque se você começa a viver um novo, Deus vai se alegrar, vai olhar e dizer, olha meu filho, eu tinha luta, eu me lembro do pastor Valemar, eu tinha um problema terrível, não vou entrar em detalhe o quê, mas me acusava, me incomodava, o pastor Valemar disse uma palavra, falei para eles, ele disse, Olavo, pare de preocupar com isso, pare de preocupar, o diabo vai te incomodar enquanto que você se preocupa. Enquanto você pensa no assunto, ele vai te incomodar. Você não vai sobreviver assim. Larga, esquece, se ele vê que tu não te importa e larga. Gente, Paulo, eu nunca esqueço isso. Porque para mim é algo muito sério. Para ele talvez era tão simples. Mas ele me deu a solução. Jesus quer te dar a solução. Ele quer te dar uma nova mentalidade, mudar os velhos pensamentos. E Ele vai te mostrar o que realmente agrada a Ele, o que é agradável. Qual é a perfeita vontade de Deus na tua vida. Você não vai entender qual é a perfeita vontade de Deus se você não mudar a tua mentalidade. Tu não vai enxergar, você não vai ver, você não vai experimentar. Amados, Ele nos libertou por uma nova vida. Eu estava pensando numa mulher chamada Maria Madalena. Maria Madalena, a história uma diz que ela era uma prostituta. A outra história diz que era uma filha de um rei. Não se sabe quem realmente era a vida dela. Vamos supor se fosse uma prostituta. Mas aquela mulher se tornou uma discípula perfeita de Jesus. Pode ser que ela não foi. Mas foi a mulher, a Bíblia diz que Deus expulsou dela 7 espíritos maus. O que eu li no começo, ela certamente, quando ela aceitou, ela já tinha ouvido a palavra. Porque para ter 7 na vida, porque ela teve ter tido um contato, porque diz que tem um que incomoda.
Mas quando ele aceita a palavra e volta atrás, esse ruim vai embora e traz umas 7. E o estado da pessoa fica pior do que era antes. E a Bíblia diz que Maria Madalena tinha 7 demônios na vida dela e Jesus libertou ela. E a Bíblia diz que ela foi a primeira que foi no sepulcro, viu Jesus Cristo ressuscitado, porque ela renovou a sua mente. Ela teve contato. Ela talvez, se ela foi filha de rei, ela teve tido muito dinheiro, talvez investiu. Não sei se foi aquela mulher que colocou aquele perfume nos pés dele, não se sabe, porque havia outras Madalena. Meus queridos, Deus quer que você seja alguém especial. Deus quer que você tenha uma mente nova. Se você tem problema, não precisa estar chorando, lamentando. Ai, coitadinho de mim, não faça isso, meu irmão, você é uma nova criatura. Deus mudou a tua vida, a tua mentalidade. Vamos viver o que Deus nos deu. Nós somos filhos do céu. Nós somos alguém especial. Vamos falar agora daqueles que são melhor, que não deixam se enganar. Esses são a igreja. Esses são a igreja. E esse grupo, meus queridos, eu sei o que eu experimentei quando aceitei a Cristo. Eu experimentei, me tornei a igreja, me tornei alguém que começou a investir na sua própria vida e também no reino. Isso eu quero falar no final. Reconhece a mudança que Jesus fez. Amado, se tu reconhece o que Jesus fez na tua vida, comece a viver essa mudança. Renunciar totalmente o passado da vida. Eu renunciei. Eu tinha coisas na minha vida que eu tive que renunciar, mas eu renunciei. Tudo que era velho, eu confessei, eu levei aos pés do Senhor. Ele me perdoou, está apagado, não existe mais. Não repito mais aquilo que eu fiz no passado e chega. Às vezes tem coisas pequenas que o diabo acusa. Eu já falei isso, eu creio. Não faz muito tempo, eu tinha um problema com meu irmão, o Hilário. Era do passado, antes de me converter, mas aquilo me incomodava. E o diabo vinha acusar, diga, eu vou te mostrar. Um dia eu estava sozinho, que Hilário diga, é hoje. Hilário, vem cá, eu tenho um problema que eu não precisava de pedir perdão, porque eu já fui perdoado no passado, era antes de me converter, mas eu quero te confessar, tem isso. Olavo, diz, eu nem sei. Mas você me abraçou, tudo está perdoado. Tá bom. Ele virou as coisas e foi embora, daqui a pouco me chamou de volta. Olavo, diz ele, vem cá. Eu também tenho um problema contigo assim. Eu tenho isto. Tu me perdoa. Gente, eu e ele nos abraçamos. Acho que até se beijamos. Se alguém nos visse lá, dizia, elas são 2 bichas. Mas era amor de Deus em nossa vida, gente. Porque eu sei que eu sou um homem liberto, transformado. Aleluia. Tudo se fez novo. Não existe mais, já foi, já era. Não tem mais. Não tem mais. Eu sou nova criatura. Vamos lá. Tudo que era velho foi confessado, perdoado e apagado. Agora tudo se fez novo. Tentações, preocupações, medo, ansiedades foram superados, os defeitos, as mágoas, solidão. Amado, eu vou em qualquer lugar. Não sou o cara, mas eu me levanto em qualquer lugar, me paro, alguém pode olhar porque não pode acusar minha vida. O diabo pode ir lá perto, não pode me acusar porque não nem nada, porque meu passado foi perdoado. Eu sei que Deus está ali, não vai me acusar porque Ele sabe quem eu sou. Amado, seja alguém de verdade. Então, mas eu não sou aquele cara rico, não quero a roupa, não tem. Amado, eu também nasci sem chinelo. Eu também nasci, quando ia na aula, não tinha um chinelo para botar no pé. Eu tinha uma só calça para usar nas festas, para usar no colégio. Não tinha outra coisa. Amado, eu trabalhei até 17 anos. O que o sol permitia, para não conseguir comprar um chinelo no final do ano. Mas não tirou meu ânimo, não tirou minha coragem, porque eu sabia que eu era alguém. Porque eu tinha nascido, não conhecia Deus, mas eu coloquei algo no meu coração, eu vou vencer, eu vou ser alguém. Eu vou vencer, eu vou ser alguém. Amado, quanto eu desejava ter uma bicicleta. Quanto eu desejei, quando era guri, ter uma bolinha de futebol, nós enchíamos uma meia com palha para jogar. Não tinha nada. Amados, eu sou agradecido porque o que Deus fez na minha vida. O que Deus deu na minha vida, na minha família. Amado, não há riqueza nesse mundo que pode recompensar
Tudo passou, tudo se fez novo. Alguém diz, como tu pode viver assim? Ele não sabe o qual homem Deus fez da minha vida. Que você não pode ver, você não pode entender. O que Ele fez aqui dentro, isso eu quero transmitir para alguém, porque Ele fez por mim, eu quero que Ele faça por alguém. Esse é o desejo que o céu tem de cada pessoa que aceita Jesus Cristo. Imagina um pastor e a esposa vem lá do Canadá, um filho único. Eu muitas vezes pensei, meu Deus, como é que ele pode? Deixa o pai dele, vem para o Brasil, não entendia no começo. Mas o pai dele, Deus deu muita vida para o casal, para cuidar, estão hoje sentados aqui. Pastor Valdemar, você não pode imaginar o bem que o Senhor trouxe para essa região. Se não fosse o Senhor, nós talvez não estaríamos aqui hoje à noite. Nós seríamos um grupo de pessoas aprisionado, porque nós éramos isso quando se convertemos. Mas o pastor Valdemar chegou, abriu a nossa mente, porque nós éramos escravos. Amados, eu fiquei liberto de costumes e coisas por causa da vida desse homem e dessa mulher. Eu estava convertido porque ele sabe tão bem como eu, como era difícil, como era horrível. Eu disse, Deus, eu estava num culto onde um homem, não sei, parece que 28 mulheres ele excluiu da ceia em Taquara. Eu olhei aquilo e disse, Deus, será que um ser humano não vale mais do que isso? Será que um ser humano é só isso o valor que ela tem? Eu fui orar e disse, Deus, o pastor Valdemar, um homem livre, esses homens vivem dessa maneira, onde é que eu fico? Fico aqui, fico aqui, fico aqui, fico ali. Eu disse, Deus, eu vou fazer um propósito para ti. Eu vou jejuar meio ano, vou orar e vou buscar, e tu vai falar comigo se o Valdemar está certo, aquele está certo. Na última semana eu fui num culto, numa vila, onde o pastor Valdemar nos deu um terreno, uma casinha, é o que nós tinha. Uma mulher se levantou, disse, meu servo, essa semana está terminando o tempo que você marcou comigo. Não traga costumes para minha casa. Não traga costume para minha casa. Agora eu sabia que esse homem estava certo. Eu não comecei a gritar pelos quatro ventos, mas eu comecei a abrir meu coração, comecei a mudar. Hoje nós somos livres, porque nosso redor não tem quase ninguém livre. Nós somos pessoas livres. Nós somos livres, graças a Deus que nós somos livres. Glória a Deus. Por quê? Nós renovamos nossa mente também. E somos inspirados. Aquilo que Ele fez por nós, queremos que Ele faça por alguém. Estamos felizes porque nós recebemos dEle. Amado, não é qualquer coisa que a gente recebe quando se converte. Tu sabe que eu recebeu alguém, o irmão Ruga. Ele chegou na minha casa de noite, tomamos chimarrão, a esposa foi dormir porque ela era contra o evangelho. O irmão Ruga pregou para mim, antes de ir embora, disse, vamos nós orar. Ele orou por mim, quando ele estava orando, ele falou em língua, eu também falei, mas quietinho não falei para ele, Jesus me batizou. No outro dia fiquei liberto do trago, do cigarro e tudo que eu tinha, porque alguém tinha entrado. Alguém veio morar aqui dentro, ele continua morando aqui. São 48 anos, só tem uma coisa. No outro dia, 24 horas depois, eu perdi ele. Eu estou, graças a Deus que eu perdi ele, sabe por quê? Ele entrou na minha vida. Cheguei em casa, falei para minha esposa, estava num culto, na casa do irmão Ruga. Meia-noite chamei, porque acho que umas horas e meio-dia abraçava todo mundo. Depois passei vergonha e pensei, meu Deus, o que eles vão pensar de mim? Não sei quanto tempo falei em língua, cheguei em casa, acudi minha esposa e disse, mulher, eu recebi algo de Deus. Ela olhou assim e disse, eu recebi algo do capeta, né? Quando ela disse isso, eu fui deitar e quando eu vi uma certa hora, eu fiquei em dúvida. De manhã me acordei e não tinha mais. Eu senti um vazio. Eu senti que alguém saiu daqui de dentro. Amados, a Bíblia diz, se você guardar a minha palavra, eu e meu Pai viemos e fizemos em você morada. Amado, por isso que eu sou feliz, porque Ele veio morar em mim e eu estou morando nele. E além de tudo, Ele disse, está escrito,
você pode me chamar de papaizinho. Eu posso chamar papai do céu, papaizinho. Vem cá, eu estou com um problema, eu estou com necessidade, estou com um problema. Vem cá, papaizinho, nós temos que resolver, eu preciso da tua ajuda. E ele estende a sua mão. Eu levantei, duvidei, perdi, ele foi embora. Eu corri de volta lá na casa de uma ruga, disse: Ruga, por favor, o meu amigo saiu e não está mais aqui dentro. Eu sinto um vazio. Alguém saiu aqui de dentro. Tu pecou, ele disse: o que tu fez? Tu duvidou? Eu duvidei. Eu não posso fazer nada, só posso orar por ti. Amados, mas de tarde, lá pela meia-tarde, eu estava trabalhando e aquele inquilino voltou na minha vida. Eu chorava como uma criança. A minha esposa: olha o que Deus faz, o céu está preocupado com o ser humano, não só para essa vida, mas Ele quer nos levar para a eternidade e quer que você pregue o Evangelho para alguém que não é salvo, que é alguém que precisa. Ele nos dá, por isso que Ele mora em nós. A minha mãe tinha um tanque de lavar roupa à direita, a minha esposa aqui, as casas eram quase encostadas. A minha esposa disse para minha mãe, disse: olha, ontem à noite lá chegou em casa meia-noite e disse que recebeu algo de Deus. Eu disse para ele que era coisa do capeta. Até aqui dentro, diz ela, eu sei como ele falou. E Deus batizou ela com o Espírito Santo. Amados, por quê? Porque Deus tem um plano. Ele tem um plano na minha vida, tem um plano na tua vida. Ele tem um plano, Ele quer vir morar em você, mas Ele quer que você seja fiel, para que Ele não precise sair do teu corpo e se afastar. Amado, Ele solucionou o teu problema. Não volta a pecar, não seja esse grupo que vive a tua vida do pecado. Vive como uma vida nova, aquilo que Deus fez. Larga tudo, larga. Seja feliz. Porque Ele deu, a Bíblia diz que Ele venceu as enfermidades. Não está aí o pastor que tinha câncer, está aí a minha esposa, tem outros aqui. Não sei quantos tinham câncer, Deus recuperou, Deus deu. Eu não digo que Ele cura todos. Não sei por que não, mas Ele pode. Se Ele quer, Ele cura, porque eu vi e vejo toda hora que Ele faz. Estou feliz por Ele que pagou o preço da salvação que eu tive que ter pago, Ele pagou. Eu estou muito feliz por isso, porque posso clamar, realmente Ele me ouve. Quando você tem um filho aleijado, você pode orar e Deus fazer na tua vida. Eu estou feliz, porque Satanás não tem mais poder sobre a minha vida. Ele é a fonte da minha vida. Ele é a fonte da tua vida. Ele quer mudar tudo, meus amados. E agora eu vou trazer uma palavra que Deus mandou para falar para vocês. Amados, nós estamos vivendo o final dos dias da volta de Jesus. Ele vai voltar logo. Nós estamos vivendo uma situação caótica em nosso país. Mas não há problema, Deus vai resolver. Eu sei por quê. Porque Deus vai trazer um avivamento para a nação. É só, não venho dizendo hoje isso. A minha esposa testemunha disso. Eu venho dizendo, falei para outros irmãos, no ano passado já. O avivamento não vai acontecer em 22, vai começar a acontecer em 23. Porque Deus primeiro vai resolver o problema do nosso país. Nós estamos vivendo uma guerra dentro do nosso país, o mal contra o bem. E Deus vai dar vitória porque Ele vai interferir. E eu digo uma coisa para vocês, uma gravidez é 9 meses. Mas já passamos da metade da gravidez quando o avivamento vai começar. Cuida bem. Mas há um motivo, meus queridos. Eu quero te colocar isso na prática. Quando eu vim, Deus prepara a tua vida, não olha o teu passado. Eu quero usar o passado como algo que é importante para a gente começar a viver. Eu vim com nada. Eu tinha só um pensamento, eu vou vencer. Vou vencer. Na maior dificuldade da minha vida, eu conheci o Evangelho. Eu queria muito, realmente eu queria muito. Começou quando eu era menino. Eu queria estudar, meu pai não tinha condições, que ia ter a taquara, vindo do interior, não dava, não tinha. Quando eu tinha meus 13 anos, veio um pastor da Alemanha, que era nosso pastor da igreja protestante. Ele queria levar um menino para a Alemanha para estudar, ser advogado, ser pastor e voltar para o Brasil. E eu queria ir. Como meu irmão tinha morrido, eu era filho único, meu pai não permitiu.
Eu não pude ir, senão eu teria ido. Estava dentro do meu sangue eu ia com meu pai e minha mãe no enterro. Outra semana fazia o enterro em cima de uma pedra, num toco, fazia o enterro. Quando eu vim para a cidade, a vida era difícil, comecei a lutar, a fazer, depois a gente colocou a empresa. Eu tive que trabalhar dia e noite, começou o colégio, a igrejinha, queria estudar, não pude. Quando a fábrica começou a melhorar, eu queria estudar e me converti, não tinha obreiro, não tinha ninguém. Eu tive que correr atrás, fazer as coisas, trabalhar de dia e de noite, vivendo daquela maneira. O pastor nos deu, lá na Vila Lau, formou pastor, aquela igrejinha, era de madeira, uma coisa simples, era tudo. Foi muito para nós. Nós era meia dúzia de gente. Ele me deu a oportunidade para entrar no Evangelho, abriu a porta, pastor, sem condições, nem hoje não sou pregador. Agora, uma coisa eu aprendi: fé e ação. Isso eu aprendi. Não é só no púlpito, é na família, é na rua, é no trabalho. O pastor Valdemar era o presidente, botou o Dário a cuidar da igrejinha. O Dário me colocou, fiquei 2 anos debaixo do Dário, depois o pastor Valdemar me colocou. O pastor Dário disse: vocês querem uma igreja? Eu disse: sim, então faça tu. Eu falei para o meu cunhado Paulo, Deus falou de madrugada comigo que nós não temos terreno, nós precisávamos de um terreno. E o Paulo concordou, nós compramos o primeiro terreno aqui. Nós construímos. Comecemos a fazer, comecemos a se preocupar. Amados, se a igreja está aqui hoje porque começou bem pequeno. Se nós estamos aqui, nós estamos porque teve fé, teve ação. Eu quero dizer mais uma coisa para ti. Quando me converti, quando vim para a cidade, era rejeitado porque era do interior e tinha aquela juventude. Quando a gente passava para o serviço, eles riam, zombavam. Eu passava a ponte, entrava, depois da ponte entrava pela beira do rio, saía lá embaixo para ir na empresa, que eu tinha vergonha deles, porque eles zombavam. Mas não trabalhei meio ano, comprei minha bicicleta, passava bem ligeiro por eles. Depois, mais meio ano, eu comprei uma lambreta, depois comprei um Fuquinha, a minha vida começou a mudar, porque eu tinha um alvo: eu vou vencer. Amado, quando o pastor Valdemar me colocou na obra, eu disse, ou me chamou como diácono, eu disse: pastor, eu nem sei o que é esse negócio. Não, Deus, eu me lembro até hoje, pastor Valdemar. Eu disse: pastor Valdemar, eu nem sei o que é isso. Não, nós estamos conversando, Deus te chamou, vamos lá, aceite que vai dar certo. Eu confesso para vocês, esse homem é de coragem. Uma coisa linda que ele tinha, um coração desse tamanho e uma vontade para que a obra de Deus desenvolvesse, fizesse, comprando terreno, investindo. Só que ele foi infeliz. O coração dele permitiu que veio tudo que era gente que não prestava, se cercaram dele, judiaram dele. Mas graças a Deus hoje você está aqui, pastor, e a tua obra continua igual. Glória a Deus, tu fez a tua parte. Mas esse coração eu nunca esqueço. É uma alegria ver o casal sentado aqui com nós. Mas vamos voltar para a nossa igreja. Um sentimento, fizemos vencer, fizemos capela em todas as vilas, fizemos a igreja nova, está lá. Amados, assim como nós vivemos até aqui, nós temos tudo pronto, construído para receber pessoas, e nós vamos receber pessoas a centenas. Só tem um porém, meu querido irmão: é fé e ação. Chega o tempo. Mas eu não creio nesse negócio. Não precisa, eu creio. Mas um homem só, sim. Sabe por quê? Porque um homem, Jonatas, era Jonas, filho de Davi, irmão, filho de Davi, filho de Jessé. Naqueles dias, aquele filho de Saul chamado Jonatas, é esse? Era Jonatas? Não, Jonatas. Filho de Saul. Jonatas. Os filisteus, armados até os dentes, 600 homens de Israel não tinham uma arma, não tinham nada. Jonatas se levantou, pegou o seu companheiro e disse: vão enfrentar essa gente. Fizeram uma guerra. Deus colocou os filisteus tudo em treva,
colocou, a Bíblia diz que a terra tremeu, eles venceram a guerra. Amados, nós construímos, nós fizemos até aqui, nós somos uma igreja que serve a Deus, sabe por quê? A igreja nova está lá, porque nós estamos se preparando, porque agora é a hora de nós se agarrar junto, vamos crer, porque nós vamos encher aquela casa. Deus vai perturbar essa cidade, vão se converter a centenas, e nós vamos ser aqueles que vamos servir com a nossa vida. Eu fiquei feliz, Mara. Eu fui muito apedrejado, meus próprios filhos, esposa. Tu construiu aquela igreja lá, o que tu quer que esse troço da mãe botou todo o dinheiro lá, podia ter feito outra coisa. Papai do céu, tu está vendo, tu está vendo, tu está vendo. Não vou brigar com minha esposa porque não consegue crer. Domingo retrasado, acho que foi, né, Mara? A Mara disse, quando foi inaugurado aqui, para que o pastor fez isso, mais aquilo? Diz ela, papai do céu, disse, não, ele vai construir outra. Ele vai construir outra. Amados, eu não sei. Ele não disse constrói uma igreja desse tamanho. Eu sei que eu via, porque sou uma nova criatura, eu consigo ouvir ele. Ele disse, Olavo, compra terra, compra terra, compra terra. Todo dia eu ouvia aquela palavra, compra terra, compra terra. Eu não vou comprar uma terra de 5 hectares na cidade, vamos construir uma igreja desse tamanho. Vamos construir do tamanho da terra para ter esse estacionamento. Vamos ter esse estacionamento suficiente para cada um de vocês. Só tem uma coisa, hoje fizemos pessoas de fé que se levantam, arrumam a sua vida e nós vamos invadir essa cidade. Assim como Jonas venceu, nós vamos vencer. Você é convidado. Tem alguém essa noite que quer se levantar e dizer, eu vou fazer parte, nós vamos vencer essa cidade. Quem é? Quem é? Levanta, levanta, diga eu sou. Vem em nome de Jesus. Aleluia, olha aqui o pastor. O pastor está crendo. Meu pastor está crendo. Venham, meus irmãos que querem se colocar.